Fala galera, beleza? Comentando a Paris-Roubaix 2021, uma prova fantástica. Eu disse aqui pra vocês que se chovesse ou não chovesse a prova seria épica, porque 2 anos e meio sem uma Paris-Roubaix, a última foi em 2019 e choveu tanto na prova masculina quanto na prova feminina, era tudo molhado. Na feminina tinha muita lama. Com certeza, a primeira prova feminina foi épica. E a vitória na prova feminina foi assim, impressionante, porque a Paris-Roubaix é uma prova muito dura, muito absurda, os paralelos e os setores são brutais. E a estimativa era que as mulheres fizessem entre ali uns 35 a 38 de média, ainda mais nas condições climáticas que apresentavam no dia da prova. Mas a prova tinha 115 km e a Liz Deignan, inglesa, que foi campeã mundial já, atacou no primeiro setor e simplesmente foi embora. A grande favorita era a Marianne Vos, pela sua característica de ser uma grande atleta de ciclocross e ter uma prova plana, e ela também é muito forte no sprint. Ela ficou olhando e não acreditou. A maioria do pelotão ali falou assim, não, ela não vai atacar e vai embora com 85 km e vai ganhar a prova. Mas a Liz Deignan foi e chegou sozinha no velódromo, escapada, e fez simplesmente 39 de média. Eu falo isso pra vocês, é um absurdo, porque eu fiz a Paris-Roubaix Esportiva, foi 155 km e eu fiz 29 de média. É claro, era uma esportive, tinha hora que a gente estava rodando de boa, mas eu juro para vocês, nem se eu for full gas o tempo inteiro eu consigo fazer essa média. É claro que eu sou um peba e a mulher é uma campeã mundial profissional, mas as condições são brutais. As mulheres não passaram pela Floresta de Arenberg, mas pegaram Mont-Saint-Penvel e o Carrefour de Labre, que são os dois principais setores, além do Tour de Arenberg, 5 estrelas. E foi impressionante a vitória da Liz Deignan. Em segundo ficou a Marianne Vos e a terceira colocada foi outra ciclista da Trek, a Elisa Longo Borghini, italiana. E foi histórico a vitória da Liz Deignan, ela falando pós-prova que se sentiu honrada por ser a primeira mulher a vencer a Paris-Roubaix feminina da história. No domingo, estava chovendo na largada em Compiègne para a prova masculina, 257,7 km. E aquela situação, todo mundo queria ganhar essa prova. Todo mundo, porque seria uma prova épica, é aquela história. O cara sabe que o negócio vai ser absurdo, que todo mundo vai lembrar dessa prova e todo mundo quer ganhar. Então logo de cara já saiu uma fuga enorme. E a Paris-Roubaix é uma prova que tem uma dinâmica um pouco diferente de todas as clássicas e todas as provas de ciclismo de estrada profissionais. Muitas das vezes o cara que sai na fuga de cara consegue ter um resultado bom. Por quê? Porque apesar de ser desgastante, apesar dele estar ali revezando na fuga, na hora que entram nos setores, que é a partir ali faltando um pouco mais de 100 km, os caras, quando estão em poucas pessoas, conseguem passar mais fácil nos setores. Você consegue escolher a sua linha. E na situação que estava com aquela chuva absurda e aqueles setores todos alagados, isso ficou mais forte ainda. Então a gente tinha uma fuga grande ali, tinha até o Greg Van Avermaet, que já venceu a Paris-Roubaix, estava nessa fuga. E um dos caras que estava nessa fuga foi o cara que no fim foi o segundo colocado, o jovem belga de 22 anos que corre pela Lotto Soudal, Florian Vermeersch. Lembrando que na Lotto Soudal a gente tinha participando 2 outros caras que venceram a Paris-Roubaix, o Philippe Gilbert e também o alemão John Degenkolb. Então ele ficou ali como não era para talvez ele chegar e tentar ganhar, mas a dinâmica da prova já começou os ataques de logo cedo. E é tradicional, Roubaix, na hora que chega na Floresta de Arenberg, a gente já tem uma seleção muito grande, e foi o que aconteceu. No Tour de Arenberg a gente teve alguns problemas, inclusive teve uma queda na frente do Wout van Aert, o cara caiu na frente do Wout van Aert, ele conseguiu levantar e conseguiu pegar um grupo que estava na frente, mas
Saindo do Red Arenberg é um planão assim, a gente vira à esquerda, tem um planão, a gente já teve um ataque do Sonny Colbrelli. Então o Sonny Colbrelli saiu e conseguiu pegar um grupo que estava ali mais na frente. E os principais favoritos, o Mathieu Van Der Poel e o Wout van Aert, ficaram um pouco mais para trás. O Van Aert conseguiu chegar nesse grupo que estava na frente. E na hora que teve uma decisão que chegou num setor, o Mathieu Van Der Poel acelerou e largou todo mundo para trás, inclusive um outro cara que eu indiquei aqui como favorito da The Koenig Quick-Step, o Yves Lampaert. Depois o Mathieu Van Der Poel pegou aquele grupo e ali ficaram o grupo dos principais, e quem estava escapado, andando muito bem lá na frente, era o Gianni Moscon, italiano, da Ineos Grenadiers. O Gianni Moscon teve um furo de pneu, trocou de bike, e depois que ele trocou de bike, ele caiu. Os caras conseguiram pegar ele, e na hora que entrou no setor decisivo, eu falei para vocês, o Carrefour de Labre é o setor decisivo, 2,3 km de distância, absurdamente acidentado. O Sonny Colbrelli atacou e o Gianni Moscon ficou, e foram só os 3 caras que chegaram no velódromo para sprintar. O Mathieu Van Der Poel, o Sonny Colbrelli e o Florian Vermeersch, garoto de 22 anos. O Florian Vermeersch atacou ali, chegando um pouquinho antes do velódromo, tem uma parte bem plana, ele tentou atacar. Prontamente o Sonny Colbrelli foi na roda dele, não ficou olhando para o Mathieu Van Der Poel não, foi, pegou e entraram os 3 no velódromo. É claro, o Mathieu Van Der Poel na frente, deram a primeira volta, é uma volta e meia que você dá no velódromo, e na hora de sprintar, o Florian Vermeersch saiu antes da hora. O garoto é muito inteligente, sabe que os 2 caras ali tinham um sprint mais forte que o dele. Saiu antes da hora, o Sonny Colbrelli foi e queimou ele na linha, e o Mathieu Van Der Poel fez 3º lugar. Um detalhe interessante, os caras estavam cobertos de lama dos pés à cabeça, e o Sonny Colbrelli comemorou absurdamente porque o último vencedor dessa prova foi o italiano Andrea Tafi. Até falei dele aqui quando eu falei da prova, né? Foi o último cara que venceu, italiano que venceu essa prova. E o Mathieu Van Der Poel também se jogou no chão, como ele faz em toda a prova, e o garoto ali de 22 anos comemorou o 2º lugar. Uma coisa interessante da Paris-Roubaix é que nos últimos anos a gente está vendo uma grande diferença de tecnologia sendo utilizada. A Paris-Roubaix sempre foi uma grande vitrine para as marcas, então as próprias bikes, né? A Trek com a Domene, que a Liz Degnan usou para ganhar a prova feminina. Então as marcas gostam de lançar vários produtos, e a Paris-Roubaix é uma prova que necessita de um equipamento diferente. E o que está acontecendo hoje em dia? As grandes marcas fazendo o quê? Investindo em grande quantidade de pesquisa para ter o melhor produto. Isso sempre aconteceu. E hoje o que está se desenhando? Disco é regra. Por quê? Não tanto por causa da frenagem, mas sim porque para você ter um pneu maior. Então a bike da Paris-Roubaix com um pneu cada vez maior para o quê? Para passar nos paralelepípedos. Outra coisa, a tecnologia tubeless. Tanto o Sonny Colbrelli quanto a Liz Degnan estavam usando pneus tubeless Continental GP 5000S com uma grande quantidade ali de líquido dentro para chegar a ser uma questão de furar. Mas o que acontece em Roubaix? Os pneus eles furam por causa de câmara de ar mordida. Então o tubular era uma boa opção? É uma boa opção? Não tão boa quanto os tubeless. E na minha opinião a pior opção é pneu clincher com câmara de ar, vai furar mesmo. E infelizmente foi o que aconteceu no caso com o Yves Lampaert, estava correndo de pneu clincher com câmara de ar, furou 3 vezes. Inclusive eu estava assistindo o podcast lá do Edu, e o Johan Brunel falou, cara, a Gravel Bike seria uma bike ideal para Roubaix. Com certeza, uma bike com mais clearance, com cabe pneus mais largos, mas tem que ter aquele equilíbrio. Você conseguir andar nos 200 e poucos quilômetros de asfalto rápido, então uma bike aero, mais confortável, e uma bike que na hora de passar no paralelo tem um pneu muito grande para conseguir ajudar a absorver os impactos, e isso é o que está acontecendo. Disco, tubeless e
aerodinâmica. A prova impressionante é aquela prova que você tem que pegar e assistir inteira, 6 horas de prova, você não vai cansar. E Paris-Roubaix 2021. Tomara que a gente tenha outras edições fantásticas como essa pra gente assistir e acompanhar. Beleza, galera? E não para não. Sábado tem o último monumento da temporada, o Giro de Lombardia, e eu vou fazer mais um vídeo pra vocês. Até lá, abraço!